Confira nesta edição do seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Mercado do café tem repiques, curtindo movimento de alta e depois queda considerável. Joãozinho Grafista, agente autônomo de investimentos, explica os motivos. Acompanhe o nosso trabalho em nosso site paracaturural.com. Você pode cadastrar seu e-mail e também compartilhar as nossas notícias em suas redes sociais. E por falar em redes sociais, acompanhe o nosso trabalho no YouTube, Facebook, Instagram e também em podcast. É só pesquisar por Paracatu Rural. Fique aí, eu volto já já com as notícias do café. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Vamos então conferir as notícias do café. A Expo Café será realizada este ano mais uma vez no formato totalmente virtual. A programação desta 24ª edição será realizada entre os dias 18 e 21 de maio. Dentre as novidades está a Expo Café Mulheres, quadro especial que abordará o tema Rumo à Equidade no Mercado de Café e reunirá profissionais que se tornaram lideranças no segmento. Os debates serão realizados entre os dias 19 e 21 de maio, sempre às 15 horas. No primeiro dia, a consultora da ONU Mulheres, Helga Andrade, vai falar sobre o programa Ganha-Ganha, Igualdade de Gênero e Bons Negócios, em um painel mediado pela pesquisadora da EPAMIG, Margarete Volpato. A consultora da ONU Mulheres, que é barista profissional, mestre em gestão de cadeias produtivas, conta que se apaixonou tarde pelo café, porque não nasceu em uma cidade produtora nem tem família com negócios na área. No segundo dia de programação, Miriam Monteiro de Aguiar, produtora de cafés orgânicos especiais, presidente da Aliança Internacional das Mulheres do Café, capítulo Brasil, a IWCA Brasil, apresentará o tema Criando Oportunidades para Mulheres do Café no Brasil. A participação na Expo Café Mulheres se dará por meio de inscrições prévias. Os canais de inscrição para este Expo Café Mulheres, bem como a programação completa da Expo Café 2021, serão divulgados em breve. Bom, vamos agora então ao mercado do café. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, falou que o mercado do café na última semana teve repiques, curtindo o movimento de alta e depois caiu consideravelmente. Joãozinho Grafista explica os motivos. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista. Bom, e como trabalhou o mercado nessa semana, né? Tivemos até um movimento interessante de repique, né? Como eu comentei no áudio passado, né? Na semana passada, falei que os preços estavam com uma indicação de uma contínuo movimento, né? Da alta que vinha da semana passada, então essa alta veio, principalmente na terça-feira, onde os preços tiveram uma boa alta de 195 pontos no Café Julho, subiu na quarta-feira mais 200 pontos, na quinta-feira mais 65 pontos, acabou ficando de lado, e na sexta-feira, dia 16, um banho de água fria, no famoso sextou, com 350 pontos de queda, fechando a 131,20, contrato julho. Agora o maio está vencendo, né? Fechou a 129,15 com 355 pontos de queda, e o café setembro lá na Bolsa de Nova York fechou a 133,15 com 340 pontos de queda. Pelo menos o café julho lá fora segurou no que a gente chama de suporte, né? No 130. Logicamente que se perder essa barreira, leva os preços novamente para 128, depois 126, depois 122, onde é uma barreira extremamente forte, um grande suporte ali no 122 centos por libra-peso. Dólar comercial fechou em queda de 0,74% na sexta-feira a R$ 5,58. Bom, então vamos falar então o que movimentou esse mercado, quais foram os motivos, o que influenciou, como trabalhou então a semana. Notícia interessante, né? A comercialização da safra de café do Brasil 2020-21, de julho do ano passado a junho desse ano. Então, chegando a 90% até o dia 13 de abril. Os dados são parte do levantamento da consultoria Safras e Mercado, que mostra que as vendas evoluíram em 3 pontos percentuais em relação ao mês anterior.
As vendas estão levemente avançadas em relação ao ano passado, quando 89% da safra 19/20 estava comercializada. Assim, já foram comercializadas 62,80 milhões de sacas de café de 60 quilos, tomando por base a estimativa das safras do mercado de uma safra de 69 milhões de sacas, né? Que eu só não sei aonde, né? Porque realmente a quebra foi grande, realmente não tem café. Realmente estamos passando por essa pandemia com lockdowns, diminuição do consumo em cafeterias, apesar de que sempre falo aqui, você está deixando de beber café na cafeteria, mas está consumindo em casa. O mercado, no entanto, então avança ininterruptamente e deve ter uma pausa de uma correção técnica negativa para ganhar fôlego. Foi o que aconteceu nesta sexta-feira. O mercado, como eu falei então, o julho mais negociado subiu nos últimos 7 dias 500 pontos de alta. Então, como eu falei, o mercado encontrou um topo duplo, encontrou uma resistência forte no 135, deu essa realização. Lógico que se ele romper o 135, voltando a falar dos gráficos, ele volta para o 140, então o mercado pode andar mais uns R$50 aí no físico, né? Tivemos duas notícias que eu sempre gosto de acompanhar no café, já nesses 20 anos, né? No dia 15, na quinta-feira, saiu um relatório importantíssimo, que o mercado sempre acompanha. A gente chama de Associação de Café Verde, a gente chama de Green Coffee, né? O que é o Green Coffee? É os cafés verdes, é os cafés crus, né? Os cafés não torrados, não moídos, é o café que abastece todas as torrefadoras americanas, principalmente a Starbucks, né? E os torrefadores pequenos. Esses estoques diminuíram 111.409 sacas em março, totalizando 5,679 milhões de sacas. Ao fim de fevereiro, esses estoques estavam em 5,790.571 sacas. Ou seja, pelo que eu andei apurando, esses estoques estão na mínima dos últimos 5 anos, tá? Realmente está caindo demais. Outro relatório que eu gosto muito de acompanhar é os estoques certificados, né? É o canudo que chega lá na Bolsa de Nova York. Esses estoques vinham subindo. E na quinta-feira esses estoques caíram 875 sacas para 1.875.000 sacas, né? Então é uma notícia, na minha opinião, altíssima para o mercado, porque não está entrando café lá. Não está entrando café nos Estados Unidos, por alguns motivos que eu vou falar daqui a pouquinho. Depois do intervalo, voltamos com mais informações sobre o café. Fique por aí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Maísa Aparecida Pereira dos Reis vem de uma família que produz café há várias gerações. A atuação com comércio e investimentos internacionais fez com que ela desenvolvesse uma ferramenta que proporcionasse aos produtores uma maior autonomia no momento de negociar o café. Assim surgiu Lionwin, que em novembro de 2019 lançou o aplicativo Grãos em Mãos. A ideia por trás do aplicativo é a de dar maior visibilidade aos produtores e seus produtos e facilitar a compra para seus devidos comerciantes, revelou Maísa, que é CEO da marca. Essa experiência será relatada no painel de encerramento da Expo Café Mulheres no dia 21 de maio. O Joãozinho Grafista falou sobre outras notícias que influenciaram o mercado do café e também o bom desempenho das exportações do café brasileiro. O especialista de café do Rabobank, né, Guilherme Muria, um grande amigo meu, informou no relatório mensal nesta semana que os brasileiros já representam 50% do volume desses estoques certificados na Bolsa de Nova York. O Brasil, por problema de marketing, logística, enfim, não era muito aceito lá na Bolsa de Nova York. Então hoje já está sendo 50% do café desses canudos são brasileiros.
Então o resultado é fruto do desempenho das exportações brasileiras, que só no primeiro trimestre desse ano cresceu 10% em relação ao período do ano passado. O Rabobank pondera que a disponibilidade de containers, é esse aqui que eu estava falando agora há pouco, para exportação combinada com a menor safra brasileira este ano, pode provocar um impacto negativo nos embarques no segundo semestre. Comentei aqui, né, algumas semanas atrás, aí, né, eu tive uma visita de um ex-exportador de café, de uma grande exportadora no Brasil, e ele falou para mim, abre o olho, você que é do mercado, né, o Brasil vai entrar com um problema sério de container. Com certeza por causa da pandemia, né? Outra notícia interessante, importante, né? A consultoria StoneX lançou uma nova previsão sobre a safra brasileira este ano. Eles informaram essa semana, né? A produção do país deve alcançar um volume de 51,4 milhões de sacas, 13,7 milhões abaixo da produção do ano passado. Então, acho que a princípio é um número, na minha opinião, coerente com o mercado, coerente com o que a gente vê com os produtores. Aqui no Olho do Furacão sempre estou em contato com produtores, visito fazendas, a maioria dos produtores falando em torno de quebra de 30%, né, da safra, até um pouco mais. Segundo a StoneX, o mercado cafeiro no segundo trimestre é positivo, principalmente por causa da expectativa de um déficit global. A produção brasileira, como a gente sabe, de café são 2 anos bons, 2 anos ruins, a bianualidade, né? Então eles disseram a produção brasileira é menor do que vai se refletir no balanço global. Disseram na quinta-feira, né, o analista de inteligência de mercado da consultoria, Fernando Maximiliano, num evento que teve virtual, né? Bom, vamos falar um pouquinho do clima, né? A Somar Meteorologia informa que no início dessa semana, provavelmente as chuvas vão chegar aqui no Triângulo, Alto Paranaíba, né? Nossa região aqui, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio e sul de Minas, né? Vamos ficar de olho aí. Eu acho que essas chuvas, né, esse motivo talvez dessas chuvas levar o mercado para essa realização de lucros na sexta-feira de 350 pontos, né, na Bolsa de Nova York, acredito que acabou pressionando aí então o mercado, né? Físico reage, volta a subir forte, né? O mercado deu uma boa subida essa semana no físico, a composição acima do mercado quando bateu a máxima aí, né, nos 134 centos durante a semana, o dólar a 5,67 favoreceu sem dúvida o mercado físico brasileiro, que volta a subir forte, né? O Arábica voltou a flertar com o topo recente, com isso continua bastante favorável ao vendedor. Esse cenário traz tranquilidade ao vendedor, o que facilita a administração de venda do saldo remanescente de café da safra 20, bem como favorece o escalonamento das posições com safras futuras, especificamente safra 22 e 23. Uma bebida fina, atualmente em torno de 770, 780, e com isso a descrição volta a se aproximar da referente de R$ 800 a saca. Lembrando que esta foi uma semana muito boa para o produtor que faz essas vendas futuras. Cheguei a ver café para 2023, quer dizer, está muito longe ainda, mas vi café saindo acima dos R$ 850, então o produtor aproveitou. No programa Resenha Safras e Mercado, né, disponível na plataforma das Safras, o agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, destacou o fim do Laninha e a situação neutralidade climática, e assim antecipou a perspectiva de um inverno bem típico para as áreas de café do Brasil, com redução de umidade, mas sem chance de longas estiagens. Um cenário favorável não só ao andamento da colheita, como também no perfil da qualidade da safra. Marco Antônio dos Santos também destacou a maior chance de entrada de massa de ar polar, o que deve trazer mais risco para as lavouras de café durante a temporada fria. Então, produtor, vamos ficar de olho. Esse ano, como ele acabou de dizer, então, vamos ter um inverno um pouco mais rigoroso, né? Enfim, a possibilidade de um mercado de clima mais agitado e, com isso, uma maior volatilidade nos preços. É o famoso weather market, como os americanos chamam, né? Também antecipou o início de uma primavera no sudeste com boas chuvas, o que pode ser favorável às floradas da safra 22. Bom, lembro, né, que aqui no Cerrado Mineiro chegamos a ver temperaturas a 5 graus aqui, né, aqui em Patrocínio no inverno passado, né? Por isso precisamos ir muito ficar de olho. Bom, então, para encerrar, como trabalhou o nosso físico, né? Bom, no Cerrado Mineiro, na quinta-feira, dia 15, os preços estáveis, trabalhando com negócios pontuais. A ideia de lote café duro ficou em torno de 740 a 760, enquanto para lotes mais finos, a base girou na casa de 770 a 780, podendo chegar a 810, um extra fino. No mercado futuro, então, como eu falei, as bases foram café Final Cup, que a gente chama, né, 15% de catação, para setembro de 2022. A 780 a 790, oscilando também de 800 a 820.
provavelmente para 2022, né? Setembro de 2021, nessa base, né? 780, 790. E para setembro de 2023, na quinta-feira, fechou a R$ 830. Como eu comentei, eu vi na quarta-feira e na terça-feira o físico saindo para setembro de 2023, que é a venda futura, que a gente chama de mercado a termo, na casa dos 850, 860. Bom, então essas foram as informações para todos os ouvintes aí do Paracatu Rural, produtores também do Brasil e do mundo, pelo site, né? Pelas redes sociais do Paracatu Rural. Abraços a todos e vai café! Valeu, Joãozinho Grafista! Acompanhe o nosso trabalho no YouTube, Facebook, Instagram e em podcast. É só pesquisar por Paracatu Rural e você vai estar curtindo, seguindo a nossa página, enfim. Você também pode cadastrar seu e-mail em nosso site paracaturural.com, acompanhar as notícias no nosso site, receber as notificações por e-mail e também pode acompanhar a variação do dólar em tempo real durante o dia. Combinado? Paracatu Rural é apresentado de segunda a sábado ao vivo pela Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo a Paracatu, você pode sintonizar então na frequência 96,5. Se não, pode acompanhar ao vivo também pelo aplicativo Rádiosnet ou outros aplicativos de rádio por aí. E também o Paracatu Rural está na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Sou Francis de Oliveira, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até a próxima. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.